Análise das músicas. De volta à delegacia em Charqueadas, Cenália se sentou com a doutora Lívia para analisar as músicas dos cantores. Ao mesmo tempo, o doutor Felipe Bronson, em seu laboratório no DPCF, ouvia e analisava as faixas em seu sistema. A equipe se comunicava por videochamada, compartilhando suas percepções. Análise de Lívia, psicóloga comportamental. Observando as letras, podemos traçar um perfil psicológico de cada cantor. Começou Lívia. A música do Telmo, Camperiando uma Invernada, é introspectiva e melancólica. Fala sobre solidão, saudade e a vida na lida, com um tom de resignação e melancolia. A alma dele estava na música, não na competição. Agora, compare isso com a letra de Ciro Marques. Lívia fez uma pausa, mudou a tela do seu computador e continuou. A música de Madrugada Ivaneira é pura adrenalina. A letra fala sobre a paixão na dança, na competição, na vitória. É um grito, uma busca por reconhecimento. Enquanto Telmo buscava a alma, Ciro buscava a glória. Isso sugere uma personalidade mais confrontacional e menos disposta a aceitar a derrota. Os outros cantores, como Gustavo Antunes e Oswaldo de Souza, falam de tradição e da vida no campo. São temas de exaltação da cultura, mas sem o temperamento de Ciro. Análise de Felipe Bronson, tecnologia. Do laboratório, Bronson, que ouvia as faixas, usava seu programa para analisar os dados digitais. Lívia, sua análise está correta. Fiz uma varredura nas letras de todas as músicas, e de Madrugada Ivaneira é a única que tem uma densidade de palavras relacionadas a conflito, competição e ambição significativamente maior que as outras. É como se a letra em si fosse uma declaração de guerra. O ritmo acelerado da música de Ciro é um reflexo do seu estado de espírito e da sua busca por se superar. Conclusão de Cenália. Cenália assentiu, cruzando os braços. A música de Ciro não é uma canção, é uma declaração. Ele não estava lá para participar, ele estava lá para vencer. Para Ciro, a vitória era tudo, e Telmo era o obstáculo. O detetive olhou para a tela do computador, onde via a foto de Ciro Marques, e sua voz se tornou mais séria. O motivo está aqui, nas letras. E com a arma, o DNA e a confissão que ele fez nas mensagens, não há mais dúvidas. Ciro Marques matou meu primo. A equipe tinha, finalmente, a confirmação que precisavam para prender o assassino. A música, que deveria ter sido um motivo de união, se tornou a prova mais forte do crime. Um novo crime, o mesmo assassino. Detetive Cenária, gritou o delegado Rui Ramos, correndo em sua direção, o rosto pálido de angústia. Aconteceu outro assassinato. Venha comigo. Minutos depois, Cenália e Ramos entraram na casa de Ciro Marques. A cena era macabra. O corpo de Ciro jazia no chão da sala, com 2 perfurações no peito. O sangue manchava o assoalho, e a morte parecia ter sido instantânea. Em um rádio antigo, a música de Madrugada Ivaneira tocava em loop, um hino de triunfo que agora soava como uma ironia cruel. Cenália sentiu uma onda de frustração. Não pode ser! Estávamos tão perto de prender o assassino de Telmo. Quem fez isso, delegado? Aparentemente, é a mesma arma, detetive, respondeu Ramos. O calibre é compatível com a pistola encontrada. 2 tiros no peito, assim como no seu primo. O assassino seguiu até sua própria casa e o matou. Cenália se abaixou, observando o corpo de Ciro, e a música tocando no rádio. A arrogância nas letras, a ambição pela glória, tudo agora se desfazia diante de um desfecho trágico. O detetive se levantou, sua mente trabalhando em alta velocidade. O assassino sabia que estávamos prestes a prender Ciro. Ele agiu para calá-lo. Isso não é um ato de vingança, é um ato de desespero. Alguém não queria que Ciro falasse. O que faremos agora, Cenália? Perguntou Ramos. Recomeçar do zero, Cenália respondeu, sua voz firme. O DNA na arma não pode ser de Ciro. Se ele fosse o assassino, não teria sido morto. Há um terceiro elemento, um cúmplice, ou um verdadeiro assassino.
Cenália pegou seu telefone e ligou para o DPCF em Brotóvia. Vila Nova, a situação mudou. O caso não está mais encerrado. Ciro Marques foi assassinado, e tudo indica que foi a mesma arma. Quero que a doutora Luciana Ponciano reanalise o DNA da pistola, mas desta vez, cruzando com os outros cantores. Se o DNA não for de Ciro, então é o de um dos outros 6. O assassino está entre os cantores. E ele está nos observando. Não podemos mais perder tempo. Tragam a doutora Lívia para fazer uma nova análise comportamental e o doutor Paludo para fazer a autópsia. Agora, ele não pode mais fugir. O corpo de Ciro Marques. O doutor João Luiz Paludo chegou ao local, com sua maleta de equipamentos e a expressão séria de quem já havia visto de tudo. Ele se ajoelhou ao lado do corpo de Ciro Marques, enquanto a melodia de Madrugada e Vaneira ainda ecoava na sala. Temos um caso de bala, Cenália, disse o legista, sem tirar os olhos do corpo. São 2 projéteis, a queima-roupa, que entraram no peito. A entrada é limpa, sem sinal de luta. Isso sugere que a vítima foi pega de surpresa, assim como Telmo. E o horário da morte? Perguntou Cenália. A rigidez cadavérica ainda está no início, diria que ele foi morto há menos de 2 horas. A morte foi instantânea. Os projéteis atingiram o coração e o pulmão, mas o que é interessante é que ele não sofreu. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo, explicou Paludo, que tirou fotos das feridas. E as marcas de pólvora? Questionou Cenália. Sim, há resquícios de pólvora na roupa, o que confirma o disparo a curta distância. As feridas são consistentes com uma pistola .40, a mesma que foi usada para matar Telmo. O padrão de disparo é idêntico, Paludo concluiu, passando um pincel delicadamente sobre a pele de Ciro. Com o relatório preliminar de Paludo, Cenália teve a certeza de que estava lidando com o mesmo assassino. A investigação agora estava mais complexa do que nunca. O caso do crime no Festival Nativista havia se tornado um jogo de vida ou morte, e o detetive Cenália sabia que ele e sua equipe teriam que trabalhar rápido para pegar o assassino antes que ele fizesse mais uma vítima. Análise de Lívia: o assassino é frio e calculista. No local do crime, a doutora Lívia Napolitano observava a cena com uma seriedade profissional. O delegado Ramos já havia isolado a área e o corpo de Ciro Marques estava no chão, enquanto a canção de Madrugada e Vaneira tocava no rádio. É um ato de extrema arrogância, disse Lívia, olhando para a Cenália. A música não está tocando por acaso. É uma mensagem. O assassino está zombando de nós. Ele está dizendo: eu sou mais inteligente que vocês. Eu controlo a narrativa. Ponto. Lívia se aproximou do corpo, observando as feridas de bala. Olhe, Cenália. A vítima, Ciro, foi morta da mesma maneira que Telmo. Não há sinais de luta, o que indica que ele não reagiu. Ele pode ter sido pego de surpresa, mas também pode ter sido um ato de confiança. Ciro conhecia o assassino e o deixou entrar em sua casa sem resistência. A psicóloga continuou a analisar a cena, sua voz ficando mais grave. Este assassino é frio e calculista. Ele não apenas matou Telmo para vencer, mas também matou Ciro para se calar. A motivação não é mais rivalidade artística, é uma questão de poder, de não ser pego. Ciro era a peça-chave, o elo entre o assassino e o primeiro crime. Ao matá-lo, o assassino se livrou de uma testemunha e de um cúmplice. Cenália sentiu uma nova onda de raiva e frustração. Então, você acredita que Ciro e o assassino estavam juntos? Não, Cenália, respondeu Lívia. Não juntos, mas aliados. Telmo venceu o prêmio e os planos de Ciro e do assassino foram por água abaixo. Ciro foi a isca, e o assassino, o atirador. As mensagens de celular de Ciro não eram de um rival querendo brigar, mas de um cúmplice querendo que o assassino pagasse a ele o que lhe devia, já que ele foi a isca para o plano. O assassino se sentiu traído e agiu para silenciá-lo. Lívia concluiu sua análise com um olhar de determinação. O assassino não é um amador. Ele sabia que a polícia o encontraria. Ele se antecipou e matou Ciro. Ele quer nos enganar, quer nos fazer acreditar que Telmo e Ciro eram rivais.
Mas não são. O assassino é um dos cantores. E ele está nos observando. Não se deixe enganar. A análise de Krisha, um padrão perigoso. Krisha chegou ao local, sua presença metodológica contrastando com o caos da cena do crime. Com o equipamento de coleta em mãos, ela começou a inspecionar a residência de Ciro, com atenção a cada detalhe. Cenália, não há sinais de arrombamento na porta ou nas janelas, ela informou, com sua voz calma e profissional. Tudo indica que Ciro abriu a porta para alguém que ele conhecia. Não houve luta, nem bagunça. O assassino entrou e saiu como se estivesse em sua própria casa. Krisha se concentrou no chão da sala, buscando por marcas ou vestígios. Olha aqui, ela disse, chamando Cenária. Encontrei uma marca de solado de sapato no carpete, perto do corpo, mas é muito sutil. O assassino provavelmente se limpou antes de entrar. O que é interessante é a marca, é um solado com um padrão circular. É incomum. Ela se levantou, tirou uma foto da marca e continuou a procurar, vasculhando cada canto da sala. A única evidência física que encontrei, além do corpo, foi um pedaço de tecido preso na maçaneta da porta. Parece que o assassino se prendeu na hora de sair, ele estava com pressa. Cenália pegou o pedaço de tecido, era pequeno, quase imperceptível. Krisha o colocou em um saco de evidências. Este pedaço de tecido tem que ser analisado no laboratório, disse Cenália. E tem mais uma coisa, disse Krisha. O rádio que tocava a música de Ciro. O assassino ligou e deixou tocando, é um ato de provocação, como Lívia disse. Mas ele foi descuidado, deixou uma digital no botão. A descoberta da digital e do pedaço de tecido era o que a equipe precisava. O assassino, por mais que fosse frio e calculista, cometeu um erro.